Bom dia, meu irmão, minha irmã, querido catequista da Diocese de Jundiaí. Sou o Padre Erickson e vamos hoje bater um papo sobre a catequese com as crianças. Então, antes de começar, queria convidar você a fazer uma oração conosco, pedindo que as luzes do Espírito Santo possam nos guiar nessa manhã, possam nos inspirar também a aprender, a falar mais de Jesus e aprender com Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis as faces da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão e minha irmã, como disse então, sou o Padre Erickson, assessoro aqui na Diocese de Jundiaí, com a irmã Carmen, a Comissão Pastoral para Animação Bíblico-Catequética, Comissão Pastoral ABC. Esta é uma comissão porque ela trabalha e envolve todas as catequeses nas faixas etárias. Então hoje a gente está aqui com a Maristela, ela é coordenadora da comissão, ela vai se apresentar um pouco de que paróquia é, quanto tempo que está na catequese. Bom dia, sou a Maristela, eu estou na coordenação junto aqui com a Conceição, que me auxilia, tendo o Padre Erickson e a irmã Carmen como nossos assessores espirituais. Sou de Jundiaí, participo da paróquia São João Bosco, onde eu ajudo também na catequese com crianças. E hoje contamos com a presença também da Cíntia, que é coordenadora desta faixa etária na nossa comissão. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Padre. Eu sou a Cíntia, sou catequista de Primeira Eucaristia, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Perfeito. Então, vou começar respondendo uma pergunta, né? Eu ouço muitos catequistas, acho que vocês também devem ouvir, sobre como chamar essa catequese. É catequese de Primeira Eucaristia, é catequese de Primeira Comunhão, é catequese de Iniciação Cristã. Então, precisa ficar muito claro que se eu chamo catequese de Primeira Eucaristia, eu estou como que excluindo aqueles que não foram batizados ainda quando bebês. E vão fazer nesta catequese uma caminhada também rumo ao batismo. Então eu tenho que sempre lembrar, a catequese não é em vista do sacramento, mas a catequese é em vista de estar na vida de Jesus. Viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então a igreja tem nos pedido, é claro, precisaremos de uma caminhada longa para isso, mas não mais chamar de catequese de primeira comunhão, catequese de primeira Eucaristia, mas levando em conta a faixa etária que eu estou trabalhando. Então, catequese com crianças, como ela deve ser. Então é isso que a gente vai falar e vamos tentando aos poucos, mudando a nossa nomenclatura e mudando também a nossa mentalidade. Catequese com crianças. Como é que eu trabalho com essa faixa etária? Qual é a metodologia que eu vou utilizar para que essa faixa etária possa crescer no conhecimento, na caminhada com Cristo? Então, catequese com crianças. Por isso, a Maristela falava disso, a Cíntia se apresentou assim, catequese com crianças e adolescentes, né? Muitos que acorrem a nós já são adolescentes. Então fica claro, né? Essa questão. Eu vi que você já tem algumas perguntas, né? É bom que elas no contato, nos grupos de WhatsApp, muitas pessoas sabendo da nossa live já jogaram algumas questões. Então, nesta manhã também, você que está na sala de vídeo, também acompanhando essa live, pode fazer a sua pergunta. Elas já trazem bastante aqui. Se não for contemplada a sua, você pode colocar aí na live também, a gente vai tentando
responder. Vamos lá? A primeira pergunta, que já nos chegou durante a semana, é: como envolver e conscientizar os pais a respeito da participação da família nas missas e na vida comunitária? Perfeito. Complementando também esta questão como controlar a presença na catequese? Como saber se está acompanhando os encontros e as missas pelas redes sociais? E ainda, como entender se as crianças já são capazes de nutrir a fé, tendo apenas o conhecimento próprio desta idade delas, né? Ou seja, se estão bem preparadas para receber a Eucaristia. Vamos lá. Então, em 1973, a igreja lançou o diretório para a missa com crianças e também o lecionário para a missa com crianças, como você pode acompanhar neste quadro. Então, o diretório para a missa com crianças, ele está presente num documento da CNBB, que é o documento de número 11, e que ele foi por vezes esquecido. O documento 11 da CNBB falava de missa com grupos populares. Então não foi tão aceito, não foi tão trabalhado, e como anexo ele trazia este documento da Santa Sé que falava sobre a missa com crianças. Por que este documento é tão importante para nós? Que ali ele vai falar como iniciar as crianças na celebração da Eucaristia. Será que é o mais adequado que eu obrigue que elas participem todos os finais de semana? Será que quando crescer essa criança vai entender que participar da missa é sim dever, mas é também nossa salvação, como diz o diálogo que inicia o prefácio? É nosso dever e salvação. Então o diretório é bem claro. A participação das crianças na missa, ela deve ser trabalhada de forma progressiva. Os padres, os pastores de alma devem ter esta cabeça, este ensinamento. Eu vou pedindo que as crianças vão participando de forma progressiva. Então, a respeito da pergunta, como saber se as crianças, neste tempo de pandemia, têm de fato frequentado e participado dos encontros de forma remota? Bom, os aplicativos, eles nos mostram quem ali está participando. É lógico que, assim como alguns burlam na escola, né? Vocês são professoras, sabem disso, coloca ali e vai fazer outras coisas. Muito provavelmente os catequizandos devem também ter essa prática. Então, como deve ser o encontro? O encontro deve ser atrativo, para que essa criança, esse adolescente, ele goste de estar ali. Que Jesus seja um amigo. Catequese não é transmissão de só conhecimentos. Não é você dar o catecismo para a criança, na linguagem dela, e falar, olha, se você recordar, entender tudo que está presente aqui, você pode participar da Eucaristia. Não é isso. Então, eu recomendo a todos os que estão assistindo conhecerem muito bem esse diretório para a missa com crianças. Ali tem pistas como deve ser a nossa catequese. Uma catequese que leva ao mistério celebrativo. O nosso missal, ele tem as 3 últimas orações eucarísticas, elas são para a missa com crianças. Então, a 9ª oração, a 10ª e a 11ª. Missal é aquele livro que a gente utiliza para a celebração da missa. Essas últimas fitinhas verdes aqui, elas trazem orações eucarísticas para crianças. E aqui vai uma curiosidade. Sabe essas respostas, essas aclamações que a gente faz na oração eucarística? Ela nasceu por conta da missa com crianças. Então o mundo inteiro, na missa com crianças, responde assim. E somente o Brasil tem essa permissão nas outras orações eucarísticas. Então, como é importante isso? E aqui no Brasil, somos ainda mais privilegiados, porque em 1977 foi lançado um lecionário, ou seja, leituras próprias para a missa com crianças. Padre, quer dizer então que as leituras da missa com crianças não são a dos adultos? A igreja permite neste diretório que não sejam as mesmas. Eu não preciso fazer todo o ciclo. Não vou precisar fazer a primeira, a segunda leitura e o evangelho.
Tem domingos que vai ser previsto só o Evangelho. Tem domingos que só vai ser previsto uma leitura do Primeiro Testamento. Então, conhecer o diretório para a missa com crianças, conhecer o lecionário para a missa com crianças e conhecer essas orações eucarísticas, para ajudar a caminhada catequética dessas crianças. Como envolver, então, a família neste processo todo? Os pais, eles têm que estar encantados com Jesus. E é por isso que eles pedem o sacramento aos filhos. Eles não pedem, não deveriam pedir o sacramento como um evento social. Eu quero que meu filho receba aquela hóstia branca para tirar a foto. Não, não deve ser isso. Eu quero que meu filho mergulhe na vida com Cristo. Então, o melhor seria pensar numa catequese que propicie isso aos pais também. Antigamente, a gente batia muito na tecla. A gente tem perdido um pouco isso, que era pedir para as paróquias tomar cuidado com aquele carimbo, com aquela assinatura que a gente dava para quem participava da missa. É uma forma pedagógica de controlar a presença deles na celebração? Claro que sim. E aqui a gente não está dizendo que está errado, que não é para a sua paróquia fazer, não é isso. Mas como que é passado para as crianças? Como é passado para os pais? Olha, se você não tiver o número X de assinaturas de quem presidiu a celebração, a missa, você não vai receber o sacramento. Mas foi levado em conta por que faltou? Foi levado em conta se a criança está entendendo o que ela está celebrando ou ela só está ali de corpo presente porque tem que estar? E aí a gente entra naquilo que, por vezes, é tão criticado no ensino escolar, né? É uma progressão continuada. Se a gente tem a quantidade de presença, então vai passar de ano. Se tem a quantidade de presença, vai receber o sacramento. Na minha concepção, né, e os catequeses vão muito nessa linha, nós não devíamos fazer isso e transformar a catequese num ambiente tão escolarizado assim. Então, tomemos esse cuidado, sobretudo quando a gente fala do nosso dom mais precioso, que é a Sagrada Liturgia. Não sei se respondi, vai colocando aí na transmissão, se foi boa a resposta, coloca um joinha, se não entendeu, insista na pergunta que eu tento, com outra linguagem, trabalhar o assunto. Tem outras perguntas? Por que as crianças não fazem os escrutínios, e sim o rito penitencial? Como e quando acontece o rito penitencial com as crianças? Perfeito. Na nossa primeira transmissão lá, com a catequese com adultos, eu apresentei 2 quadros, né? E falava sobre a diferença que tem o itinerário das crianças e adolescentes do itinerário dos jovens e adultos. Vamos retomar este quadro, quadro 2. A catequese com crianças e adolescentes. Quando a gente fala de catequese com eles, a gente tem que lembrar o que a igreja pensa em tempo e etapa. Quando eu falo de tempo, eu estou falando catequese, momento catequético. Então, o primeiro momento catequético é o momento de despertar a fé. Como deve ser este momento catequético? Ele tem tempo indeterminado. Eu preciso encantar a criança, o adolescente com a pessoa de Jesus. A gente cunhou na diocese, ou a gente pegou o termo querigma. Então, é um tempo para que as crianças, adolescentes e os pais conheçam, se encantem ou reencantem-se com a pessoa e com o ministério de Jesus. Então, acabando este tempo, a pessoa está encantada, vai ter a admissão, a primeira etapa, que é aquele rito que é feito na porta. Padre, quem já é batizado precisa fazer este rito? A igreja vai falar, quem já é batizado não precisa fazer este rito, mas no dia que eu fizer esta celebração com os que não são batizados, eu vou fazer uma acolhida com aqueles que já o são. Então, no mesmo dia, eu vou trabalhar acolhendo aqueles que já são batizados e à porta com os não batizados. Depois, o segundo tempo, ainda no nosso quadro. O segundo tempo, ou seja, o segundo momento catequético, ele fala para nós que é um tempo de ensino. Colocar a criança e o adolescente na vida de Jesus e nas práticas cristãs.
Na nossa diocese, na diocese de Jundiaí, a gente fala de 2 anos. 2 anos para este itinerário. O que é que eu vou trabalhar neste momento catequético? Falava naquele dia, as 4 partes do catecismo. Não sei se a câmera consegue ver aqui. Olha, eu dividi o meu catecismo em 4 partes, para nunca esquecer, né? A fé que a gente acredita é a primeira parte do catecismo. A fé que a gente celebra é a segunda parte do catecismo. A fé que a gente vive, que é moral e costumes, e a fé que a gente ora, que a gente reza. Então, o catecismo da Igreja Católica já traz estas 4 partes. Então, retomando, primeiro tempo, momento de encantar a criança, o adolescente, a sua família com Jesus Cristo. Faz a primeira celebração lá na porta ou de acolhida. Segundo tempo, vou mostrar para ela como a catequese ressoa o Evangelho. Então, o que a gente acredita? Como a gente celebra o que acredita? Como a gente vive o que a gente acredita? E como a gente ora o que a gente acredita. Então, as 4 partes. Acabando este tempo, tem mais uma celebração aí, e aí se encaixa na pergunta. Voltemos ao quadro. A segunda etapa para adultos e jovens é chamada de eleição, aquela etapa feita com o bispo. Com as crianças e com os adolescentes é diferente. Por quê? Nós não faremos essa celebração com o bispo, nós faremos celebrações na comunidade. Que celebrações que são essas? Para as crianças já batizadas, elas vão se confessar pela primeira vez, vão participar do sacramento da reconciliação. E para as crianças que não são batizadas, elas vão receber uma bênção especial. E esta bênção especial tem este nome, ritos penitenciais. Então, para quem já é batizado, confissão. Para quem não é batizado, este rito penitencial. Então, a resposta, para esta catequista que nos pergunta, por que é diferente? A linguagem que eu vou adotar ao conversar com os adultos e jovens é uma. A linguagem que eu vou adotar falando com as crianças é outra. Então eu não deveria, grosso modo, unir estes 2 grupos, até porque os ritos propostos são diferentes. Certo? Voltando ao quadro agora, concluindo. Depois desse tempo espiritual, onde quem já é batizado se confessa, quem não é batizado passa por este rito de bênção, de unção com óleo dos catecúmenos, temos os sacramentos da iniciação. Quando celebrar os sacramentos da iniciação com as crianças e adolescentes? É na vigília pascal, padre? O Rica vai sim dizer, olha, em primeiro lugar, o melhor seria assim, na vigília pascal. Não podendo na vigília pascal, nós faremos nos domingos ali pascais. De que forma? No dia que a criança for receber a Eucaristia, ela é também batizada. No dia que ela recebe a Eucaristia, ela é também batizada. Padre, por que isso? Então retomo aquele nosso encontro. O ritual de batismo com crianças de 0 a 6 anos, eu posso fazer dentro da missa ou fora da missa. Muitas paróquias têm assim, domingo, 10 da manhã, batismo de bebês ali, de 0 a 6 anos. A maioria das paróquias não o faz dentro da missa. Com pessoas com mais de 7 anos, a não ser em risco, artigo de morte, o batismo se dá dentro de uma missa. Então, no mesmo dia que ela batiza, neste mesmo dia, ela recebe a Eucaristia. Com isso, eu já estou te ajudando, Muitos catequistas nas aulas perguntam, padre, quando é que eu faço a renovação das promessas do batismo? No dia da primeira Eucaristia. Porque enquanto o coleguinha vai se batizar, eu vou renovar o meu batismo e vou, pela primeira vez, receber o corpo e sangue de Jesus. Depois dessa recepção dos sacramentos, a gente tem o último momento catequético, que é o tempo da mistagogia, que é o tempo da entrada no mistério. Resumindo, 4 tempos, 4 momentos de catequese.
3 etapas, 3 celebrações litúrgicas. Quando eu falo de etapa, eu estou falando de celebração litúrgica. Por aqui já cai algo, né? Eu lembro muitas paróquias trabalham a ideia de: eu sou catequista da primeira etapa. Você é catequista da celebração litúrgica? Não, ela está falando do primeiro ano. Eu sou catequista, então não fala mais assim. Eu sou catequista do primeiro ano. Eu sou catequista do segundo ano da catequese com crianças. Vamos tentar, né, aos poucos, corrigindo a nossa linguagem quando a gente for falar de catequese com crianças. É um longo caminho a ser feito, com calma. Você vai talvez dizer: padre, mas eu estou aqui com as normas e diretrizes da diocese. De fato, foram assinadas, nosso bispo promulgou, e elas estão em experiência, ad experimentum. Ela tem um período para isso, no final a gente vai avaliar se deu certo este plano, se não deu, se precisamos fazer ou não emendas. Uma que eu já sugiro, que a gente tem ouvido muitos nas formações catequéticas, é tirar este nome etapa quando for falar dos anos da catequese. Não sei se respondi, né? Vou tentar ser mais objetivo, vocês me perdoem, mas eu falo demais. Respondeu sim. O que o senhor acha da catequese familiar? Aquela em que os pais e filhos participam juntos dos encontros de catequese. Sim. Na minha caminhada como seminarista, eu passei em paróquias que têm bonitas experiências da catequese familiar. Nós temos, penso, 3 modelos na diocese. O modelo simultâneo, em que os pais estão numa sala e as crianças estão em outra, recebendo o mesmo encontro catequético, ou os pais um encontro à frente. Bom, não preciso nem dizer que para este modelo a gente tem que ter amplos espaços, né, para que possam acomodar tanto os pais em uma ampla sala, quanto as crianças em outro. Então, este modelo não pode ser padronizado, porque tem paróquias que não têm o ambiente que propicie a este modelo. Um segundo é que as crianças passam 3 encontros com os catequistas e o 4º encontro do mês é com a família. Já vi também experiências muito bonitas a esse respeito. E o terceiro modelo que eu conheci é o contrário. 3 encontros com os pais e 1 só com as crianças. Então, essas 3 formas, elas têm dado muito fruto. Contudo, trabalhando nessas paróquias, eu notei que a crisma era inchada. Por quê? Muitos pais não queriam passar 2 anos neste modelo, ou tendo encontro simultâneo, ou indo uma vez por mês, ou participando 3 semanas. Então, o que eu noto? Muitas vezes, nesse tempo em que estamos, eu indicaria a catequese familiar no segundo modelo que eu falei. 3 encontros com as crianças e 1 com os pais, com a família. Aí seria o melhor. E até o material que a gente adotou na diocese, ele sugere isso. Alguns encontros com os pais. Por quê? Senão eu estou penalizando a criança, que por vezes tem uma família muito atarefada, ou uma família não tão comprometida com a caminhada espiritual da criança, eu acabo penalizando a criança que quer conhecer Jesus, que quer encontrar-se com Jesus. Talvez você que está acompanhando diga assim: mas é problema dos pais, é obrigação dos pais. Eu sei que é obrigação dos pais, mas a igreja, já sabendo que teria muitos pais que não assumiriam isso, tem a figura do padrinho. Então aqui eu já faço uma provocação. Como é trabalhada na catequese com crianças a figura do padrinho? Nós, em 2 anos, sugerimos algum encontro com os padrinhos? Quando a gente vai falar do batismo, dessa graça que é ser em Cristo, viver em Cristo, a gente chama os padrinhos do batismo? A gente tem momentos com eles? A gente tem momento com os avós das crianças, com os responsáveis? Muitas vezes hoje as famílias, vamos falar, não convencionais aí, né?
algumas famílias desestruturadas por um motivo ou outro, alguns pais que abandonaram essa família. A gente pensa nessas coisas. Não estou dizendo com isso abolir Dia das Mães, abolir Dia dos Pais, não é isso. Estou dizendo como que a gente tem trabalhado crianças que são cuidadas pelo avô, pela avó. Minha mãe é um pouco... ficou grávida de mim com 37 anos. E quando pequeno, Cíntia, Maristela, eu ia à escola, meus coleguinhas falavam assim, sua avó chegou. Por vezes, por bullying, Como é trabalhado isso? Quando eu vou falar o Dia das Mães e aquela criança é cuidada por uma avó. Eu penso nisso. Eu dedico o momento da minha catequese para falar disso também, que Deus ama aquela criança como ama as demais. Eu preciso sempre lembrar disso. É pensar na pessoa. É uma catequese personalizada. Então, como eu penso essa catequese familiar? Ela tem dado frutos e, de acordo com a sua realidade, com a indicação do seu padre, você vai ver o melhor modelo. O que eu indico é este modelo. 3 semanas com as crianças e, no último encontro do mês, chamando a família ali. E este encontro, que não é reunião, toda paróquia que trabalho falo isso, não é reunião de pais, é encontro com os pais. Vamos pensar num cafezinho, fazer um chá, ter uma bolacha ali, pensar nessas formas de... Ou a gente está aprendendo neste tempo da pandemia de trabalhar encontros remotos. Que tal pensar neste último encontro desta forma também, com as pessoas dentro da sua casa, e aí manda uma foto, eles celebrando aquele encontro, preparando uma mesinha, os pais ajudando a criança naquele encontro. Precisamos nos reinventar, e a pandemia ela trouxe isso de positivo para a igreja, essa reinvenção inspirada pelo Espírito Santo, como trabalhar as novas tecnologias. Podemos passar para mais uma questão? Uma questão aqui muito pertinente é: qual a diferença de Lectio Divina e leitura orante? Qual das duas é melhor utilizar na catequese com as crianças? Então, eu preparei um quadro que fala da Lectio Divina, da leitura orante. Vou falar um pouquinho, né? Eu já estava me precavendo nesse sentido. Então, o que é Lectio Divina? É a leitura que eu vou seguir estes 4 passos. Quais são esses 4 passos? Primeiro eu vou ler o texto sagrado. E eu vou perguntar, o que Deus está dizendo neste texto? O que este texto me traz de novidade? Então, este é o primeiro passo. O segundo, o que Deus está dizendo para mim? Vou fazer uma meditação. Então, por exemplo, vou pegar aqui a passagem do bom pastor. O que está sendo dito ali? Jesus diz, eu sou o bom pastor, existem maus pastores, existem aqueles pastores que não querem passar pela porta do redil, existem aqueles que pulam outro canto. Então esse é o primeiro passo. O segundo, o que esse texto diz para mim? Será que eu sou um bom pastor ou um mau pastor? Eu passo pela porta ou eu pulo outro lugar, eu quero facilidades? Então o segundo ponto é o que Deus diz para mim. O terceiro, Deus falou comigo, agora é a hora de falar com Deus. Senhor, comprometo-me a partir de hoje a não ser um mau pastor, a não pular, a não querer atalhos. Comprometo-me, se sou ovelha, a ouvir tua voz. E o último passo, então, é a contemplação. É entrar no texto, é fazer da minha vida a continuação deste texto bíblico, entrar no texto. O que a partir de hoje eu vou mudar? Concretamente, a partir de hoje eu vou ler mais documentos da igreja, ouvir a voz do bom pastor que ressoa na voz de Francisco, que ressoa na voz de Dom Vicente. Vou ouvir, prestar mais atenção nas homilias do meu padre, do meu vigário, eu vou anotar ali, nossa, isso eu não sabia. Então, o que é que concretamente eu vou fazer para ouvir a voz do bom pastor e para ser um bom pastor? Então essa é a Lectio Divina, feita sempre com textos da Sagrada Escritura. O que é leitura orante? Eu vou seguir os 4 passos, mas eu posso fazer a leitura orante, por exemplo, de um prefácio, de um texto litúrgico. Então eu vou lá,
Primeiro passo, o que está sendo dito neste texto litúrgico da igreja? O segundo, o que diz para mim? O terceiro, qual que é a minha resposta? E o quarto, o que é que eu vou mudar da vida? Então, leitura orante, eu posso fazer de qualquer texto, sendo de santo, sendo texto litúrgico, Lexio Divina, sempre da Sagrada Escritura, seguindo os mesmos passos. Ficou claro? Lexio Divina e leitura orante. Se ficou claro, coloca um joinha aí para eu saber, um coraçãozinho, se ficou, senão eu volto a explicar. Agora, qual das duas seria mais indicado para utilizar com crianças? As duas são indicadas para utilizar com as crianças, né? Lembrando sempre, numa catequese mistagógica, numa catequese que trabalha também liturgia, eu tenho que trabalhar a leitura orante dos textos sagrados. Olha, crianças, daqui um pouco vocês vão receber a Sagrada Eucaristia. Vocês conhecem o que a gente está rezando ali? Vocês estão entendendo o que a liturgia nos leva a fazer? Vocês entendem que o batismo nos fez corpo de Cristo e a missa é Cristo conversando com o Pai? Aí eu faço a leitura orante dos textos litúrgicos, por exemplo, ou de um texto de algum santo. Depois, a Lexio Divina, ela é o caminho de leitura da Bíblia mais indicado para todos nós, para os catequistas, para quem vai fazer homilia, os padres diáconos, o bispo. O Papa Francisco tem incentivado muito a gente fazer a Lexio Divina sempre. Então, fica aqui a dica. Se você não conhece, medite sempre, né? Porque você não pode pegar a Bíblia e ler ali, né? Ah, a Bíblia é o acaso. Pega um versículo só. Judas se enforcou. Não, isso não é para mim, não. Mexe a Bíblia, vamos ver onde Deus me fala. Vai tu e faz o mesmo. Não é para mim. A hora é agora. Eu não posso ler a Bíblia desta forma. A Bíblia deve ser lida num contexto orante. Deus está falando conosco e nós estamos respondendo. Eu gosto sempre de trabalhar a missa também nesta forma. Primeira coisa que a gente faz, lê. Depois, a homilia é uma forma de meditação. O padre coloca na vida da comunidade aquele texto. Terceira, oração dos fiéis. É como uma resposta a Deus e a palavra, a homilia. E o quarto, o que é que eu vou mudar com isso? Então a Eucaristia ela me leva a sair do lugar, a assumir minha missão. Mais perguntas? Ou já olho aqui as das... Uma colocação aqui, Padre Erickson, é se na diocese tem alguns projetos para esta fase de catequese. Perfeito. Então, eu preparei alguns quadros também que falam sobre os projetos que a gente tem desenvolvido para a catequese. Então, o primeiro, cada comunidade uma nova vocação. Gabriel, se puder colocar, aquele do barquinho. Este projeto, cada comunidade, uma nova vocação. O que ele sugere? Primeiro, nós somos protagonistas deste projeto. Os catequistas e os catequizandos. O que é sugerido? Que a gente reze pedindo ao Senhor da Messe que envie mais vocações para a igreja. Rezar de que forma? Sempre ao encerrar ou iniciar o encontro, rezar uma dezena do rosário, do terço, pedindo que Deus, pela intercessão de Maria, suscite mais vocações laicais, mais vocações religiosas, mais vocações para o ministério ordenado. O que eu tenho sugerido? Faz 5 Ave Marias no início, 5 Ave Marias no fim. E depois, o projeto fala também da divulgação. O que é divulgação? Às vezes a gente esqueceu esta parte do projeto. O que era a divulgação? Fazer vídeos de testemunhos vocacionais. Pedir para as crianças gravarem um vídeo. Olha, eu sou o Erickson, meu pai e minha mãe, aqui a gente é muito feliz, aqui em casa a gente vive a nossa vocação assim. Aí a criança também ajudar a compartilhar o vídeo da vocação do padre, da vocação da irmã religiosa. E neste tempo em que estamos vivendo tanto as redes sociais, a gente podia inflamar, podia viralizar nas nossas redes esses testemunhos. Então, o projeto, cada comunidade uma nova vocação. Também nós pedimos para os catequistas confeccionar
uma imagem, escolher um título de Nossa Senhora ou de outro santo e que essa imagem pudesse visitar os grupos. Então, talvez, nesse tempo de pandemia, também falar, essa semana é o Catequizando Gabriel que vai rezar com a sua família. Então, essa semana inteira, Gabriel, com a sua família, você vai rezar. Gabriel, quem você vai escolher para a semana que vem fazer a mesma coisa? Ah, vai ser o Kaique. Então, o Kaique vai fazer esta experiência com a sua família. Então, este é um projeto. Outro projeto, o Dízimo Mirim. Na última quinta-feira, eu estive com a pastoral do dízimo e era uma pergunta muito frequente. Se o dízimo é uma experiência de fé, como é que eu posso falar do dízimo para a criança? Viver a integralidade da fé me pede que eu também seja dizimista. Então, o dízimo mirim deve ser trabalhado, essa conscientização na catequese. O que é o dízimo, padre? São 10%? A igreja diz, cada um contribua segundo as suas possibilidades. Levar a criança a entender isso. A entender que a pequena moeda dela, como diz o evangelho de hoje, da viúva, ajuda muito na comunidade, ajuda na obra evangelizadora. Eu não estou barganhando com Deus, a gente tem que tomar cuidado com a linguagem, né? Olha, se você for dizimista, sua família vai ser abençoada. Então não é desta forma que a gente deve trabalhar. Olha, se você for dizimista, seu pai que briga com sua mãe todo dia vai deixar de brigar. Não, cuidado com a linguagem quando a gente adotar este projeto do dízimo mirim na catequese. Perfeito? Agora, vamos... eu peço que vocês me ajudem também a ver as perguntas que o pessoal que está acompanhando esta transmissão nos coloca. A Maria Trindade, bom dia Maria, ela fala que foi catequista, ela não concordava com essa caderneta, com essa de assinarem. Então, claro, repito, se a sua paróquia, se o seu padre, no discernimento com os catequistas assumiu isso, continue, mas tomando cuidado com a linguagem, com a forma que foi colocada. Depois tem aqui a Flávia Heloísa. Bom dia, Flávia. Você é da paróquia Nossa Senhora do Monte Negro. Deus te abençoe. Também os seus pastores aí, os seus padres aí no mosteiro Nossa Senhora de Monte Negro. A Jusilene, na minha paróquia Nossa Senhora de Monte Negro também. Olha, Jusilene, bem-vinda. A Sônia e o Mauro são da paróquia Monte Negro. Bem-vindos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela atenção aqui. A Ana, ela está atenta a toda essa explicação. É da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jundiaí, penso, né? Deus abençoe Ana Cecília. A Jusilene, já conversei. A Roberta, lá de Campo Limpo, nos ajuda na região 11. Muito obrigado, Roberta. A Fátima, ela pede a sua bênção, Deus te abençoe, e coloca uma pergunta. Padre, nessa época de pandemia, como vamos fazer com a catequese? Então, peço que coloque aí este quadro, Jesus em Casa. Este é um projeto de Dom Leomar Brustolin, um bispo que ama muito a catequese, que escreve muito nesse sentido. Eu indico que vocês conheçam. Jesus em Casa. Ele fez, me parece, mais de 30 encontros para que os pais conversem com seus filhos em casa sobre a vida de Jesus. Então, são encontros para este tempo de pandemia. Sugiro que todos os catequistas busquem, conheçam esta forma. Jesus em Casa é o nome do projeto. Então, respondendo aqui, Fátima, nós ainda não sabemos como ficará a catequese. Dom Vicente pediu à nossa comissão um projeto, até a Maristela trouxe aqui, de retomada, né, de flexibilização para as catequeses. Nós estamos discutindo, pensando, falamos com a comissão de liturgia, vai ser apresentado aos padres, a gente vai precisar estudar juntos como vai ficar a questão de retomada das catequeses. Algo que no meu coração fala muito. Precisaremos seguir aquilo que o Estado
propõe para a escola. Então, voltando à escola, é sinal de que esta forma de encontro já pode voltar. O Estado falou, vai voltar de forma gradual. Não vão voltar aos 100% dos alunos. Então, a catequese, também vamos contemplar isso no projeto. Talvez, nessa semana, metade das crianças de forma presencial e bem espaçada. E com os que estão em casa, a gente vai fazer o encontro de forma remota. Tudo isso é projeto, viu? Nada ainda foi autorizado pelo bispo e nada foi divulgado. Na próxima semana, Dom Vicente deve lançar um comunicado. Ainda estão suspensas as atividades catequéticas, reuniões e tudo mais. Mas juntos a gente vai pensando nisso. Eu peço aos catequistas que acompanham esta compreensão. Já louvo e bendigo a Deus pelo ministério de vocês, que também estão se reinventando. Peço que vocês procurem o contato com o catequizando, uma ligação de vídeo, perguntar se está bem. Nessa semana, o Dom Antônio Peruso, que é o bispo que acompanha a catequese no Brasil, falava, olha, sabe que a pessoa não tem internet? Manda uma cartinha para ela, converse com ela. São meios de mostrar que está presente. Dom Peruso falava, né, que no tempo dele, também, muitos catequistas que estão acompanhando devem ter vivido isso. Como namoravam? Namorava por carta e o amor acontecia. E Dom Peruso falava, continuar com esta forma de demonstrar carinho. Então, nós não temos ainda uma resposta concreta, Fátima, para este tempo. Padre, a Graça pede se o senhor pode repetir sobre dízimo mirim. Perfeito. Então, eu dizia, Graça, obrigado pela pergunta. Na última quinta-feira estive com o Padre Carlos, que é o padre assessor da Pastoral do Dízimo, aqui na nossa Diocese de Jundiaí. Algo que tem que ficar muito claro para todos nós é que o dízimo é uma experiência de fé, uma experiência pessoal. Então, na catequese, o dízimo mirim não pode ser assim, ó, o pai da criança coloca R$10 no envelope e manda ela entregar lá na frente. Se o pai quer ajudar a criança desta forma, que o pai comece a conscientizar, olha, filho, este dinheiro eu daria a você, mas a igreja precisa para a gente sustentar a energia elétrica, para a gente contribuir com o culto, para a gente contribuir com a obra de evangelização da comunidade, para a gente contribuir com as obras caritativas, com auxílio aos pobres. Então, esta consciência eu vou trabalhando com as crianças. Não é só mandar ela entregar lá o envelope, mas trabalhando esta consciência do dar de si. Eu penso também que ela deve estar perguntando-se sobre os 10%. Então, a igreja não fala, cada fiel deve dar 10%. A igreja fala, cada fiel contribua com aquilo que o seu coração mandar e segundo as suas possibilidades. Então, como trabalhar o dízimo mirim? Como trabalhar o dízimo com as crianças? Dando essa consciência. Não é barganha com Deus. Olha, Deus te dá 10 laranjas. Uma você vai devolver para ele obrigatoriamente, senão você está roubando dele e vai ficar com 9. Não é desse jeito que a gente trabalha. Não é esta linguagem que a gente deve utilizar para o dízimo. Porque cristão não dá 10%. Cristão dá tudo que tem, como hoje a gente ouviu falando sobre a viúva que deu as suas 2 moedinhas. O cristão, ele dá de si para o outro. Ele não dá o que sobra. Ele dá de si para o outro. Então, que a gente possa trabalhar também esta consciência. Espero ter respondido a sua questão. Tem uma questão aqui, Padre Erickson, é uma coordenadora que pergunta, né? Como orientar os catequistas e suas famílias de catequizandos nestes tempos de pandemia? Sabemos que tem catequistas usando os meios digitais, mas nem todos conseguem. Tem, inclusive, alguns pais questionando o como se aproximar das famílias. Perfeito. Tivemos, nessa semana, uma reunião com o Dom Vicente. E a secretária dele falava a respeito da crisma, mas eu acho que vale também para todos nós. Cada paróquia, hoje, ela vive uma realidade.
Tem catequistas que estão conseguindo atingir a todos os catequizandos nessas plataformas digitais. Tem conseguido realizar encontros belíssimos, tem sugerido a leitura orante para este tempo de pandemia, a Lexio Divina, tem ajudado os pais a crescerem desta forma na caminhada com seus filhos. Então tem paróquias que estão conseguindo, tem outras que não conseguem. Por quê? Muitos ainda têm os dados móveis. Você imagina um encontro de catequese nessas plataformas que vai comer todos os dados móveis dos pais ou da própria criança. Então ela não vai querer, porque ela quer ver um vídeo, ela quer brincar de algum jogo virtual aí. Então o encontro para ela vai falar: ai meu Deus, ai como eu não gosto desse encontro. Então cada realidade, cada paróquia vai precisar ver com o seu pároco como chegar a essas pessoas, por carta, por vídeos curtos, explicando o que é a Lexio Divina, ensinando os pais a fazer Lexio Divina e leitura orante. Então essa é a minha indicação para os tempos de pandemia. Cada caso é um caso. Olhar também uma catequese personalizada. O horário que você escolheu é melhor para você, catequista? É melhor para os pais, as crianças? Você está pensando em você? Está pensando nelas? A criança, ela vem de uma semana agora muito sedentária, se a gente pode dizer assim, né? Como ela está vivendo isso na casa dela. Então, o encontro tarde da noite vai ajudar? Ou o encontro muito cedo vai ajudar essa criança? Preciso pensar em tudo isso, nos horários, nas formas, mas não tem resposta pronta, né? Por vezes as pessoas querem uma fórmula. Conversando com o seu pároco, conversando com o seu padre, como trabalhar essa nova realidade que se impõe a nós com a realidade virtual, com os meios digitais. Ainda esta coordenadora pergunta assim: como ficará a recepção do sacramento da Eucaristia para as turmas deste ano, que receberiam agora em maio, e também para as turmas que receberiam em maio de 2021? Vai ter alteração em relação a estes também? Eu volto a dizer, e agradeço pela pergunta, no sentido de, conversando com o padre, você, catequista, vai precisar dizer: olha, padre, eu atingi 100% dos meus catequizandos. Os encontros foram bons, agora, depois que voltar, padre, eu só queria mais uns 2 ou 3 encontros para ver se absorveram bem, se ficou alguma dúvida. Não, nós queremos mais... a quantidade de tempo que ficamos parados é a quantidade de tempo que queremos voltar. Então, vai depender muito de cada paróquia, de cada padre acertar. No projeto, Dom Vicente nos pediu um meio de pensar na catequese com jovens e adultos, também com as crianças, a catequese catecumenal, aqueles ritos. Nós retornaremos àquele rito de eleição, aquele primeiro escrutínio. O que é que precisa ser retomado na parte espiritual, na parte celebrativa? Então, o nosso projeto vai contemplar isso, e aí Dom Vicente vai indicar se gostou disso, ou vai dar novas indicações, novos planejamentos. Por ora, vamos aguardar e vamos trabalhar esta questão, né? Tentando chegar a todos, né? Nesta forma remota, nesta forma digital, na forma... por carta também, como eu falei, com vídeos curtos, pedindo então o envolvimento de cada criança, de cada família. Por isso que eu falei, vai depender muito da paróquia. Talvez do seu grupo de catequese você descubra que todos têm condições em casa de ter Wi-Fi. Então a internet dá para fazer isso, dá para ter encontro de forma remota. Quando voltarmos, vamos pensar em alguns encontros presenciais. Não, padre, todo mundo está nos dados móveis aqui, não deu para fazer. Cai toda hora, não dá. Eu vejo que eles se dispersam, tudo. Algo dos meios digitais que é muito importante, precisa ser objetivo, precisa ser curto. As pessoas não têm paciência de ficar longas horas falando de um mesmo tema. Vocês olhem aqui a nossa live, no máximo durar 1 hora, senão as pessoas já começam a sair, começa a ficar enfadonho e as pessoas desistem de nos acompanhar. Tem mais pergunta? Tem uma, completando
uma pergunta a respeito do projeto. Sim. Sobre se existe um projeto de como abordar o dízimo mirim. Olha, está saindo do forno. Eu conversava isso com as nossas coordenadoras hoje. O Padre Carlos nos pediu que a cada ano a gente pense naquele mês de conscientização do dízimo, trabalhar um encontro específico para essa temática. Então ele pediu para nós, pede para o Padre Venilton, que é quem prepara os grupos de rua, pediu para o Padre Enéas um texto base, pediu para a comissão diocesana de liturgia como propor no mês de conscientização do dízimo este material. Então, está saindo do forno sim, este projeto, estes encontros, então que a gente possa aguardar esta campanha que a Pastoral do Dízimo, em comunhão com estes outros organismos aqui na Diocese, faremos. Pode pôr. A Crislaine coloca aqui. Padre, no diretório da missa com crianças, sugere o estágio pastoral, assim como também nas diretrizes diocesanas. Qual a melhor maneira de se colocar em prática e quais seriam as atividades sugeridas para as crianças? Perfeito. Então, o estágio pastoral que a gente sugere às crianças e adolescentes, bem como as normas e diretrizes traz para os jovens e adultos. Então, precisamos lembrar da nossa vocação batismal, ser sacerdote, profeta e rei. De forma acomodatícia, acomodando todas as pastorais nessas 3 missões, vamos falar, a igreja fala esses 3 munos, sacerdote, profeta e rei, eu posso acomodar no sacerdócio todas as pastorais ligadas à liturgia. Seria os ministérios da acolhida, dos cantores, o ministério dos acólitos, dos coroinhas e tudo mais. O ministério dos ministros da palavra se encaixam, então, na nossa vocação sacerdotal, comum, de todos os fiéis. Depois, no munus da profecia, de anunciar Jesus, são aquelas pastorais que anunciam e denunciam. Então, a catequese, a pastoral familiar, de alguma forma o dízimo, elas se acomodam no nosso munus de profeta. E o rei são as pastorais ligadas à caridade. São as pastorais que a gente chama pastorais sociais. Então, quando penso num projeto de estágio pastoral, eu sempre indico isso. Olha, catequistas, busquem trabalhar essas 3 dimensões, porque senão a gente fica naquilo. Olha, vamos trabalhar o estágio. O que é que a gente trabalha? Geralmente pastorais ligadas ao culto. As pessoas, vamos colocar as crianças para lerem. Tá bom, mas o que dizem as normas sobre os leitores? O leitor tem que entender o texto que ele está lendo. Todo mundo, esse é o ideal, viu? Todo mundo que está lendo na igreja, quando acabasse a leitura, eu chegasse. Do que está falando esse texto? Mais ou menos em que época ele foi escrito? Qual que é o contexto? O leitor deveria saber. Então, se eu coloco a criança, preciso dar essas pistas a ela. Mesma coisa com o ministério da profecia. Quantos são os jovens que na época da crisma querem ser catequistas e vão abandonando a barca no meio do caminho, porque as suas motivações eram pensar, não, vou continuar com os jovens brincando, e não era de fato como uma vocação. Deus nos chama a ser catequistas, anunciando e denunciando. Então, o estágio pastoral ele tem que levar em conta a missão do batizado, sacerdote, profeta e rei. Trabalhando isso, porque senão a gente deixa escanteado as pastorais sociais. A gente deixa de lado. Não, falar de pobre, trabalhar pesando crianças na pastoral da criança, trabalhar com o menor, trabalhar com os idosos, por vezes ela tem ficado de lado. E a gente precisaria trabalhar essa potência evangelizadora, fazer campanha do quilo, fazer campanha do agasalho, campanha do brinquedo na época do Natal. Então, são formas de trabalhar. O que eu sugiro? A pessoa vai lá na pastoral e que ela consiga contar a história. Olha, quando que surgiu esta pastoral na igreja? Não na minha comunidade, mas na igreja. Quando surgiu? Surgiu em 72,
por esse motivo. E na minha paróquia? Surgiu assim. Tem fotos? Então, trabalhar, ir lá conhecer com os pais esta pastoral e depois a gente fazer como um grande workshop, uma feira pastoral, apresentando o que ela descobriu. E lembrando também, eu temo, isso a gente já discutiu em aulas aí, que por vezes a gente coloque a missão do batizado, a missão do leigo, somente intra. Parece que ser um bom batizado é ser catequista. Ser um bom batizado é ser ministro da Eucaristia. Não! Ser um bom batizado é ser um bom professor, um bom advogado. Então a missão primeira dos leigos é o mundo, é dar sabor ao mundo. Ser sal da terra e luz do mundo. Então que a nossa catequese trabalhe também o intra. É importante termos operários para messe aqui, mas também operários que trabalhem lá fora. Que deem um bom testemunho do que aprenderam, do que viveram aos de fora, né? Não sei se ficou claro, Maricela. Mais uma pergunta. Qual a possibilidade de ter um material único para os encontros querigmáticos para os pais? Perfeito. Nossa diocese, como comissão, nós não podemos impor nenhum material, mas nós precisamos propor. Nós, por hora, propomos o material do Núcleo de Catequese das Paulinas, no CAP, que é a coleção Água e Espírito, que foi comandada pelo Padre Lelo. Então é o que a gente indica, as paróquias estão seguindo, quando a gente fala da catequese inteira, né? Aí especificamente está pedindo sobre o querigma, sobre a primeira evangelização. Então é preciso entender o que é esta primeira evangelização. Encantar a pessoa com Jesus, com a pessoa de Jesus e com o ministério, com o reino que Jesus veio instaurar. Então, o material que a gente sugere é aquele que o Ariel, no ano passado, veio à diocese e nos entregou. Como falar do querigma para as crianças, jovens e adultos. Então, esse material a gente pode disponibilizar, enviar novamente aos coordenadores. O que é o querigma? O querigma é uma leitura, Jesus morreu por nós. Não. Quem faz o querigma tem que estar convencido disso. Quem faz o querigma anuncia não somente lendo algo, mas anuncia com a vida. Quem é a pessoa de Jesus? A CNBB tem um livro, e esse eu peço perdão por não ter trazido, que é o Itinerário Catequético. Eles falam do querigma para as crianças. Então, como que eu trabalho o querigma com as crianças? Lembrando que Jesus acolhia os pequenos, abençoava os pequenos. Então, querigma para os jovens é diferente das crianças, que é diferente, por sua vez, do querigma aos adultos. Então, nós temos sim, agradeço a pergunta, este material do Ariel, que a gente indica que as paróquias possam estar bebendo deste material e propondo da sua forma o querigma. Lembrando que existem outros caminhos, não só a leitura, mas também a via da beleza, a liturgia, a catequese narrativa, são formas de anunciar o querigma. Não existe um só modelo de anunciar. Perfeito? A Fátima Paulina pergunta, primeiro, sua bênção, padre. Nessa época de pandemia, como vamos fazer com as catequeses que iria começar em agosto? Vale a mesma coisa para aquelas que já estavam caminhando, né? Nós precisaremos ir acompanhando aquilo que o governo do Estado e que as prefeituras e, sobretudo, que o nosso bispo nos indica para a retomada progressiva das atividades. Por hora, essas inscrições para a catequese estão suspensas, como o nosso bispo tem nos dito. Quando voltar aí, o seu padre, a diocese vai anunciar para nós como ficará as próximas turmas, como ficarão as próximas turmas. Tá certo? Hoje foi corrido aqui, eu só queria apresentar para vocês os últimos materiais, né? A gente fala de catequese mistagógica,
Então tem esse material da Paulinas também para trabalhar a catequese. Vejam, ele traz figuras mistagógicas que levam ao mistério e tem um livrinho que vai explicando cada ícone desse, qual é o seu significado. A mesma coisa para este material do apostolado litúrgico. São painéis que falam sobre a vida de Jesus nos tempos litúrgicos. Então eu sugiro também que a nossa sala, a nossa catequese, possa seguir uma ligação com a liturgia. Para encerrar este assunto, tem um vídeo que fala sobre as salas mistagógicas, que é do Padre Humberto. Eu gostaria que você acompanhasse conosco esse vídeo. O Padre Humberto trabalha bastante com a catequese, é um padre muito querido. Perdão. Então, o Padre Humberto, ele tem este vídeo sobre as salas mistagógicas, que depois eu vou disponibilizar, né? O nosso tempo já vai avançado, para que vocês possam ter o conhecimento. Sugiro de novo o 3MC, que é aquele 3 minutos de catecismo, e encerro a nossa fala de hoje com uma entrevista que fez lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro, que fala sobre a psicopedagogia das idades. É uma entrevista curta que você pode acompanhar agora conosco. Mônica, nessa faixa etária, quais são as características mais predominantes? Bom, a criança nessa faixa etária, Tatiana, ela já adquiriu a capacidade leitora e escrita, né? E aí também é uma fase em que todas as prontidões para a criança poder compreender um texto escrito já se finalizaram. E aí é a hora da gente começar a introduzir histórias de muita fantasia ainda nesse primeiro momento. Já para os mais velhos, entre 11 e 12, a gente já pode misturar um pouquinho, mas no início dos 8 anos a gente ainda pode trabalhar com as histórias de fantasia, fábulas, contos, lendas. A música aqui, ela deve aparecer sim, mas com menos gestos, com menos rimas, até músicas um pouco mais longas, porque as crianças também têm atração pela música. As atividades, elas podem ser feitas em grupo, porque eles já aceitam trabalhar bem em grupos, pequenos grupos, não grupos muito grandes. Mas é preciso que a gente dose também com atividades individuais, porque é uma faixa etária em que ele está se autoconstruindo, construindo a confiança, está se percebendo como um indivíduo. Então, se a gente trabalhar sempre em grupo, ele vai ter até uma certa dificuldade de conseguir se perceber como um indivíduo diferente, separado dos demais. Então, a gente alternar atividades individuais com atividades de grupo facilita até essa construção da identidade. É uma fase em que as crianças estão mais tranquilas e serenas, no sentido das aprendizagens, porque o boom de tudo que ela precisava aprender se deu até os 7 anos e meio. Então, ela não tem mais tanto medo, ela já está um pouco mais segura. É hora de botar para ler, né, para fazer a leitura de uma frase ou mesmo de uma história. Desenhos e coloridos sempre são bem-vindos também nessa fase. Já não curtem muito coisas muito de cortar e colar e montar, a não ser que tenham um motivo um pouco mais elevado, que não sejam tão infantis. O colorir também já é algo que eles já não demandam muito tempo colorindo, mas eles são capazes de ficar sentados por um tempo lendo alguma coisa, respondendo algumas perguntas, e gostam também de falar. Então é uma fase que a gente também permite que eles falem algumas atividades. Tipo, fazer um trabalhinho em grupo, de montar uma historinha, ou de organizar os fatos em ordem, depois apresentar a história para a turma, né? Desta vez,
não há tanta necessidade daquela coisa de eu tenho um mistério aqui para vocês desvendarem, porque as crianças já trazem alguma bagagem. É sempre importante aproveitar a bagagem que as crianças trazem, seja uma bagagem do mundo ou seja até uma bagagem dentro dos valores cristãos. Muito bem. Você deve estar gostando muito e a gente está começando, né? Estamos mais ou menos na metade da nossa etapa, né? Chegando na pré-adolescência. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você tenha gostado da nossa transmissão de hoje, da nossa live de hoje. Agradeço a Maristela, a Cintia que estiveram aqui conosco, agradeço você também, que você possa compartilhar, possa curtir aqui nossa página, possa também se inscrever no nosso canal no YouTube. Muita gente tem perguntado por que estamos utilizando somente essa plataforma, o Facebook, porque para você fazer uma transmissão no YouTube, você precisa ter 1000 inscritos. E por hora nós só temos 100 e pouco. Então que você possa nos ajudar, pedindo aos catequistas também, aí da sua paróquia, que curtam o nosso canal no YouTube. Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós, sobre vossa família, sobre vossos catequizandos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Um grande abraço e até o próximo sábado às 11 da manhã. Fiquem com Deus.